Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, no primeiro capítulo, que trata do tema dos espíritos. E hoje vamos para um tema bem bacaninha: anjos e demônios, né? Eu adoro o espiritismo porque vem desconstruindo com a lógica as coisas que a gente acaba acreditando desde criancinha. Então, sem demora, vamos para a pergunta 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, olha, não tem jeito de interpretar diferente. Resposta: não. Os espíritos são exatamente iguais. Todos os espíritos são iguais. Os puros são os que se acham no mais alto grau daquela escala espírita que a gente estudou em alguns episódios passados. Aí Kardec complementa. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse, o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Tem um monte de jeito de chamar espírito, né? Então a gente entende que anjos não existem. Olha que ousado que eu estou falando isso. Anjos são espíritos felizes, bons, perfeitos, depende, né? Ou podem ser maus, anjo mau, né? Não tinha uma novela com o nome Anjo Mau? Então, pode ser um espírito imperfeito, um espírito inferior ainda, que teima e não seguiu o caminho do bem. 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros, gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, é claro que a gente está falando aí dos anjos, os espíritos perfeitos, né? Então, estes anjos percorreram toda a escala. Em que velocidade? Na velocidade de cada um, né? Uns mais rápido, outros menos rápidos. E eu, por exemplo, vai demorar muito tempo, alguns milênios para chegar lá. Mas eu vou chegar, eu vou. 130. Sendo errada a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, afinal de contas a concepção de anjo é isso, né? São seres que foram criados diferente de nós, né? Que já foram criados perfeitos. Olha que coisa. Aí o anjo é um sujeito que teve como é que chama aquele? Eu mereci ser anjo, nascer anjo. Não, né? Esse negócio de meritocracia não funciona aqui, não. Continuando a pergunta. Então, sendo errada a opinião que existem seres perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Aí que tá, que legal, né? Então, quando ele fala em mundo, né? Fiquei sabendo que o mundo onde te achas, ou seja, o planeta Terra, não existe desde sempre. Então, quando o planeta Terra foi criado, já existiam espíritos perfeitos. E aí, como esses espíritos se manifestassem, a gente achava que eles eram anjos. Por isso que surgiu esse negócio dos anjos criados perfeitos, porque a gente não compara, porque a gente não existia ainda aqui, né? 131. Há demônios no sentido que se dá essa palavra? Se houvesse demônios, seriam a obra de Deus, mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, demônio, e aqui no sentido de
capeta, capirosco, pé virado, seja o jeito que você quiser, especialmente que as igrejas chamam, se existisse um capeta, um demônio, era de se entender que Deus não é tão bom assim, né? Que permitiria a criação de um ser mal desde sempre. Faz sentido Deus ter criado um ser? Ah, não, então Deus não criou. Então aí você também está admitindo que Deus não é Deus. Então tem um outro Deus, o do mal. Entende que não faz nenhum sentido? Né? O que a gente chama de demônio, de capeta, é simplesmente espírito inferior, né? Que pode ser muito avançado em inteligência, mas não em moralidade. E a gente tem por isso tudo. Aí Kardec faz uma longa explicação sobre isso. Vamos ver. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, donde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos, por sua natureza, ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam, como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios, mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens, porém estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo. Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem. Dever-se a tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém. Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Está em Mateus. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Então ele está, Kardec, né, esse comentário é de Kardec, ele está comparando, né, que Jesus falou dos demônios, e a gente vai aí com 1 milhão de tradições tendenciosas, né? Evidentemente que não trata da realidade, mas que Jesus falava por parábolas, por simbolismos. E se Jesus falou isso assim, não vai passar essa geração sem que o sol escureça e a lua não aparece mais e as estrelas cairão do céu. Passou. Faz mais de 2000 anos, né? Então, assim, para a gente entender que o pé da letra, levar tudo ao pé da letra, é de uma insensatez completa. E ele começou a falar que demônio, na sua origem da palavra daimon, né, no termo grego, significa gênio ou inteligência. E se aplicava a seres bons ou maus, né, e que foi manipulado, especialmente pela Igreja Católica, né, nos evangelhos, para que fosse cair nesta figura esquisita, que inclusive, não sei se você sabe, mas o inferno cheio dessas coisas cruéis, né, que foi criado, foi baseado, o inferno que a gente conhece hoje, na obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, né, que é uma obra crítica, não é uma obra inspirada por Deus nem nada, onde ele vai descrever o inferno, o purgatório e o céu. E aí ele bota todos os inimigos políticos da época no inferno e põe num requinte de crueldade e tudo mais. Aliás, é mais interessante ler o inferno do que os outros. Os outros você dá sono, mas o inferno é picante, é uma maravilha.
E aí, quando ele escreveu essa obra, o purgatório tinha sido criado há pouquíssimo tempo, no concílio, ou seja, numa reunião dos papas e dos imperadores. Entende que isso não é palavra de Deus. Mesmo o que está na Bíblia, grandes chances de ter sido adulterado, porque não faz sentido, né? Jesus não falaria isso. Jesus tirava os maus espíritos. Ok, qual a diferença do trabalho de desobsessão que a gente faz nas casas espíritas? Entende? Só que Jesus, como Espírito perfeito, tinha aí um poder absurdo que os espíritos ouviam a voz dele e já saía correndo. Vamos continuar a leitura aqui, que Kardec continua. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico, no tocante à criação e ao movimento da terra. Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares. Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem, ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém, que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado, quando quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro, com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, com a divindade cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta, representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Então, eu acho que está muito bem explicado sobre o absurdo de existir o Satanás, o capirosco, o demônio, o pé virado, aí tem um monte de nomes que você pode escolher, né? Porque se admitir que exista este ser, é admitir que Deus não é o único. Ou que Deus não é tão bom assim, porque criou um ser tão ruim, né? Então é sinuca de bico, gente. O pior é que as pessoas acreditam nessa fé infantil e não questionam, sequer a si mesmos, né? E, enfim, por quê? Não sei. Mas enfim, sigamos em frente. Com isso, a gente encerra o estudo desse capítulo. No próximo episódio, começaremos o segundo capítulo, que vai falar sobre a encarnação dos espíritos. Obrigado pela sua presença e eu te espero como sempre. Tchau!